Já gostaria de saber da senhora, doutora Ludmila, qual foi o motivo para a senhora recusar esse convite? Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço dado para que eu fale nesse momento ao Brasil. Eu gostaria, claro, de agradecer de uma maneira imensa a lembrança do meu nome. É claro que para uma carreira de um médico ou de qualquer especialista, você ser lembrado para assumir um dos principais postos na sua carreira é realmente algo que merece todo o agradecimento e a honraria. E eu fiquei muito honrada pelo convite do presidente Bolsonaro. Tivemos 2 dias de conversa, mas infelizmente acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta do Ministério da Saúde, por alguns motivos, principalmente por motivos técnicos, eu sou médica, sou uma cientista, sou uma especialista em cardiologia, terapia intensiva, tenho toda as minhas expectativas em relação à pandemia, o que eu vi, o que eu escrevi e o que eu aprendi. E eu acho que isso está acima de qualquer ideologia, isso está acima de qualquer expectativa que não seja pautada em ciência. Então, essa é a minha posição, é a posição que eu vou seguir a minha vida toda. Eu fiquei extremamente honrada com o convite, mas eu sou uma pessoa que pautei a minha vida toda nos estudos e na ciência. Vou continuar sendo assim, vou estar sempre à disposição do Brasil. Me senti muito honrada porque entendi que não foi um convite apenas do presidente Bolsonaro, mas de muitos brasileiros que hoje são líderes, que são ministros do STF, que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, deu várias declarações de alguns ministros do presidente Bolsonaro. E isso me honra muito e mostra que o Brasil está procurando um rumo para salvar a vida das pessoas. E eu sou mais uma delas, eu vou continuar salvando a vida daquelas pessoas que estão ao meu alcance e sempre à disposição do Brasil. Doutora, é a Marcela, obrigada por nos atender, boa tarde. Bom, a senhora tem alguns pontos divergentes, né, da condução do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, no combate aí à pandemia do novo coronavírus. Esses pontos que, principalmente, o presidente vem enaltecendo contra medidas restritivas e também defendendo um tratamento precoce, pontos como esse fizeram com que a senhora não aceitasse esse convite? É um ponto de divergência, sim, que eu deixei explícito desde o início em todas as minhas pontuações na imprensa, em revistas científicas. Todos nós sabemos, o mundo todo sabe, a ciência já demonstrou que o paciente tem que ser atendido precocemente, ele tem que ser visto precocemente, e isso é fato. Entretanto, algumas medicações pregadas, como a cloroquina, ivermectina, a azitromicina, o zinco e a vitamina D, eles já se demonstraram não ser eficazes no tratamento da doença. Então, não há uma mudança minha de posição. A minha posição sempre foi essa e continuará sendo essa. No início da pandemia, nós procurávamos uma salvação. Nós estávamos no desespero. Muitos de nós prescreveram cloroquina. Eu mesmo já falei isso, eu também. Até que nós fomos lidando com, felizmente, os resultados que a ciência nos traz. Inúmeros estudos vieram para demonstrar de uma maneira definitiva a não eficácia desses tratamentos. Isso é algo que eu pontuei. Para mim, isso é um assunto do passado. Eu acho que o Brasil hoje, para combater a pandemia, ele tem que procurar se pautar em evidência científica, em salvar a vida das pessoas, em procurar atender melhor essas pessoas com diagnóstico precoce, com atendimento melhor dentro das redes hospitalares, com programa de vacinação em massa, com a união do Brasil em relação ao discurso, para que as pessoas realmente entendam e não subestimem a doença. Assuntos como cloroquina, como se eu acredito ou não em lockdown, para mim hoje são extremamente secundários no combate à pandemia, eles não deveriam estar sendo discutidos. O lockdown, por exemplo, já é demonstrado cientificamente que ele salva vidas. É claro que um país continental como o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, ele não tem que decretar um lockdown nacional. É claro que tem gente morrendo de fome, é claro que o impacto social é gigantesco, mas é para isso que uma centralização, um ministério forte, pautado em técnica, vai auxiliar os governadores e os prefeitos, os municípios e os estados nessas decisões. Às vezes é necessário sim um lockdown. Tem dia que o município vai acordar sem leito de UTI e com as pessoas morrendo na porta, morrendo dentro das ambulâncias. Não há outro jeito a não ser fechar e conter a transmissão. Entretanto, isso não tem que ser uma política nacional de uma maneira universal. Ela tem que ser pautada em decisões
técnicas, mas ao mesmo tempo que a gente vai temporariamente decretar o lockdown em alguns municípios e estados, medidas eficazes para que isso seja temporário, para que isso seja rápido, tem que ser tomadas. Por exemplo, hoje o Brasil precisa de ativação emergenciais de leitos. Para que a gente resolva essa questão imediata, tem que haver um consórcio, uma união de entidades privadas e públicas, de rede federal, estadual e municipal, para ativar rapidamente leitos. E não é só leito, é equipamento, é infraestrutura, é recurso humano. E isso pode sim minimizar o tempo de lockdown, pode sim minimizar o impacto social e econômico. E isso é ciência, isso não é uma posição individual, não tem jeito da gente ir contra. Thaís Arbex, que acompanhou durante todo o fim de semana, trouxe informações antecipadas aqui na CNN Brasil na nossa conversa. Doutora, obrigada por estar aqui na CNN. A senhora pontuou dois pontos que são divergentes entre a senhora e o governo Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro. Pelo que eu entendi, o lockdown, a defesa do lockdown e também o tratamento precoce. Eu queria que a senhora pudesse nos dizer como foi essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro e se houve em algum momento uma possibilidade de abertura em relação a esses pontos, ou se isso foi o determinante para que a senhora não aceitasse esse posto. Thaís, eu não estou conseguindo te ouvir aqui do estúdio. A Thaís perguntou para a senhora se esses dois pontos que a senhora apontou nesse momento, o lockdown e também a questão do tratamento precoce, foram cruciais. Como que isso foi tratado na reunião? Se há uma possibilidade de maior flexibilização pelo presidente Jair Bolsonaro desses pontos, ou de fato esse foi o ponto que é necessário para a senhora recusar esse convite? Eu acho que são pontos essenciais nessa discussão. Acho que o presidente com certeza está preocupado com o país e é por isso que ele passou a ouvir médicos e convidar médicos. E acho, sem dúvida, que ele vai encontrar uma pessoa que realmente, e se Deus quiser isso será rápido, porque eu acho que o Brasil precisa, e que realmente esteja alinhado com esse discurso, com aquilo que o governo pretende e que, se Deus quiser, vai dar certo para salvar o Brasil. Doutora, o que a senhora sentiu? A Thaís a doutora já consegue ouvir a Thaís? Daqui a pouquinho, então, a Thaís vai fazer uma outra pergunta, a gente vai ajustar ali o áudio. Doutora, sobre essa conversa que a senhora teve ontem e hoje com o presidente Jair Bolsonaro, você, claro, colocou os seus pontos como uma cientista, uma médica, coloca ali, você já falou quais pontos que divergem, mas como que foi essa conversa? O que você sentiu do presidente Jair Bolsonaro? Uma mudança de postura em algum sentido ou só mesmo a defesa da vacinação em massa? Eu acho que uma preocupação de um presidente que está preocupado com o Brasil, que entende a necessidade de mudança, de salvar as pessoas, isso sem dúvida, mas é claro que ele tem os posicionamentos dele, a visão dele, e isso tem que ser respeitado, é o líder maior da nação. Eu vou continuar respeitando todas as suas posições, mas realmente acho que a minha participação direta nesse assunto, ela hoje é técnica, é científica e é algo que realmente não tem como a gente negar. O ministro Pazuello também participou desse encontro com a senhora e o presidente Jair Bolsonaro. Como foi a postura dele nessas reuniões? Passou para a senhora um balanço da gestão até então? Sim, foi muito interessante. Eu tenho um respeito muito grande pelo ministro Eduardo Pazuello. Eu fui médica dele há uns meses atrás. Temos amizade e respeito um pelo outro. E ontem ele participou de toda a nossa conversa, fez um balanço da gestão, me pontuou os principais desafios. Então, ele realizou um trabalho e vem realizando um trabalho que ele acredita, um trabalho que trouxe algum resultado e ele se colocou à disposição de quem quer que seja a eventual próxima pessoa a assumir a sua cadeira. Doutora, caso a senhora fosse nomeada ministra da Saúde, o que a senhora faria num primeiro momento? Quais são as medidas mais urgentes? Eu penso que o Brasil, até para voltar a ter uma esperança, até para as pessoas acreditarem que a gente possa sair disso, ele precisa de algumas medidas emergenciais no que se refere à pandemia. A primeira coisa que eu faria, esse discurso do tratamento precoce, para mim ele não existiria mais. Eu não queria dar uma palavra a respeito disso. Isso para mim é coisa do passado. Eu gostaria sim de atuar em 3 pontos emergencialmente. Primeiro ponto, uma ativação emergencial de leitos nos estados e municípios que mais precisam. Não é só ter o leito, é ter o leito e fazer uma união enorme de todas as sociedades médicas para treinar essas pessoas a tratarem os doentes. Esse é o ponto crucial para mim hoje.
porque tem pessoas que morrem porque os especialistas que estão ali não estão treinados em intubação, não estão treinados em critérios de internação.